Queridos irmãos, amigos e amigas, a partir de agora, vamos juntos estudarmos um pouquinho acerca do renascimento, propriamente dito, reencarnação. Por que nós precisamos reencarnar? No Evangelho, onde há esta explicação. E para o início dessa nossa reflexão, nós vamos lembrar do diálogo de Jesus com o fariseu Nicodemos, quando Jesus, então, afirma a Nicodemos: se o homem não renascer, não poderá ver o reino de Deus. Ele é abrangente. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse diálogo, ele se mostra no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Então, Jesus, ele é afirmativo. Não deixa a menor dúvida. É necessário renascer. E o que é, portanto, renascer? Renascer é reencarnar no corpo físico. Renascer é receber uma nova máquina orgânica, um novo instrumento de trabalho, um corpo somático, idealizado para a experiência que o espírito necessita naquela ocasião. O espírito vai mergulhar na carne, vai retornar ao mundo material com um novo instrumento de trabalho. Para quê? Para continuar na luta por se espiritualizar, buscando se aprimorar, melhorar-se. Portanto, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E é necessário reencarnar. Mas Jesus, neste mesmo diálogo, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, Jesus ele esclarece a diferença entre corpo e espírito. Pois Jesus, ele assim ensina: se o homem não renasce da água e do espírito, não verá o reino de Deus. E ele diz mais: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então vamos ao entendimento. É necessário nascer da água e é necessário nascer do espírito. E aí Jesus complementa o ensinamento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que significa dizer que a carne procede da carne. A carne origina corpos carnais, mas a carne, ela é impossível de formar espíritos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, o ser, ele precisa reencarnar, recebe uma nova máquina orgânica, um corpo idealizado para a experiência que ele vai passar, que ele necessita naquele momento, é o mergulho na carne, para ele melhorar-se. E ele precisa renascer, é o renascimento do espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é o espírito. O espírito, como que ele vai renascer? Ora, o espírito renasce melhorando pensamentos, o espírito renasce sublimando emoções, educando seus sentimentos. O espírito renasce, sobretudo, dando mostras de melhores atitudes, melhores comportamentos e ações mais condizentes com o amor, com as leis divinas. Eis aí o renascimento do espírito. Agora, para nós, então, ficou mais claro. Quer dizer, o espírito renasce no corpo para passar por uma experiência que, no momento, é a mais adequada para a sua necessidade. E nessa experiência, ele
vai lutar pelo seu crescimento interior. Ele vai lutar pelo seu renascimento como espírito que ele é. Mas essa luta, esse renascimento se faz a cada momento, ou melhor dizendo, em todos os instantes que o ser se policia, que o ser se disciplina, que o ser é austero consigo mesmo, que cala o orgulho, que cala a voz atropelante do egoísmo, que silencia os desejos mais mesquinhos e inferiores. Nesse momento, o ser está trabalhando, o ser está fomentando o seu verdadeiro renascimento espiritual. Quer dizer que renascer do espírito é espiritualizar-se, é sublimar suas emoções, seus sentimentos, é se enriquecer de virtudes, é tecer a túnica nupcial, vestes iluminadas. Esse é o renascimento espiritual. Mas para que esse renascimento se dê, o espírito recebe um novo instrumento de trabalho, uma máquina orgânica, para que, através da máquina mais apropriada, as suas necessidades e desafios daquela situação, ele vai ter que lutar consigo mesmo. Ele vai ter que enfrentar os desafios externos. Luta pelo seu próprio renascimento espiritual. Luta por se espiritualizar. E para que não tenhamos a menor dúvida, vamos entender que corpo é material. E matéria, ela é composta por moléculas, por átomos, que se unem, que se ordenam de formas diferenciadas, com massa, com propriedade, com tamanhos distintos. Mas tudo que é matéria, logicamente, se agrega por um período, mas mais adiante vai se desagregar. E estas moléculas e estes átomos, eles vão se combinar de outras formas diferenciadas e vão, então, formar outras substâncias, outros corpos. Quer dizer que a matéria, ela se agrega, daqui a pouco ela se desagregará. E o corpo, ele é material. O que significa dizer que o corpo, ele tem um tempo de vida útil. Este corpo, ele foi gerado pela matéria e o espírito mergulha nesse instrumento de trabalho, porém ele terá um período para esse trabalho, para enfrentar seus desafios. Findada esta experiência, esta matéria, este corpo, o que acontecerá com ele? Perecerá. E os seus elementos retornarão à mãe natureza e farão outras combinações. Mas o espírito, este não. Ele, na luta pelo seu renascimento espiritual, continuará se educando, continuará na luta por se encher de graças divinas. Porque o espírito, ele é o princípio inteligente do universo. Assim nos ensina a doutrina dos espíritos, no livro, o livro dos espíritos, na questão 23. O espírito, ele é o princípio inteligente do universo. O espírito, ele é único, ele é indivisível e ele é indestrutível. O espírito criado por Deus na simplicidade e na ignorância, fadado a evoluir cada vez mais, alcançando o estado de angelitude, de iluminação espiritual. Este é o espírito. O corpo perecível, período breve, curto, de uma experiência desse ser indestrutível, que é o espírito. Mas o espírito não. Ele é esse ser criado para conviver com o próprio Criador.
Mas para que ele alcance esse reino de Deus, ora, ele precisa renascer, precisa reencarnar. E ele precisa de um instrumento para interagir no mundo material. E esse instrumento se chama corpo material. Portanto, o espírito, ele necessita da reencarnação, porque não há aquele que alcance o reino dos céus sem passar pelas inúmeras e sucessivas experiências reencarnatórias. Como é que nós vamos sair da animalidade, do primitivismo, do estado de ignorância e alcançarmos a condição de espíritos sábios, dominantes, conhecedores das leis que regem a matéria, conhecedores das leis de interação do plano material com o plano espiritual, conhecedores de nós mesmos. Como é que nós vamos conseguir um desafio tão grandioso num período tão breve, de 20 anos, 30 anos, 80, 100 anos, 120? Mas o que serão 120 anos para a grandeza de tantos conhecimentos? E como nós vamos corrigir as mazelas que jazem na nossa intimidade? Como nós vamos nos libertar de vícios, de imperfeições que hoje nós conseguimos reconhecer e assumimos que nós ainda trazemos dentro de nós? Ainda trazemos a maledicência, nós ainda, olhando para a nossa intimidade, deparamos que há falas egóicas, que há altivez originada do orgulho, da vaidade. Pois bem, como nós vamos lidar com tudo isso? Como nós vamos nos corrigir em um período tão breve? Por isso, o espírito precisa de inúmeras e sucessivas reencarnações para se lapidar. O espírito procede do espírito. Renascimento espiritual é o ser consigo mesmo, é o ser na luta por se renovar, por se espiritualizar. Eis o renascimento espiritual. E o mais interessante e o mais bonito é que o espírito, ao reencarnar, ele traz a sua mala única. Ele é única, porque não é comparada à mala de quem quer que seja. E ela é única, porque é para aquele momento. Quer dizer que o ser, quando mergulha na carne, ele vem com a sua malinha de desafios, de deveres, de provações, mas são especiais para aquela sua situação. Momentos que ele precisa rever um comportamento do passado, e uma vez que ele fizer a reparação, aquela dificuldade vai sair da sua mala, compreende? Uma vez que ele precisa desenvolver uma virtude, por exemplo, a paciência, mas quando ele desenvolver a paciência, essa necessidade já não vai estar mais ali na sua malinha como uma necessidade, mas como uma conquista. Então, é uma mala diferenciada. Para cada situação, para cada contexto, uma mala recheada de deveres, de desafios, de provações adequadas, pertinentes a um momento de elevação, de maturidade espiritual daquele ser, filho de Deus, no exato momento daquela sua experiência encarnatória. E quando esse ser mergulha na carne, os que aqui vão interagir com ele vão conhecê-lo superficialmente. Nós vamos receber um nome nesse momento. Meu nome é Denise, sim, mas eu já posso ter sido Maria, João, José, Joaquim, Antônia, mas eu não sei, nós não sabemos. Pois bem, filhos de Deus, o Espírito Filho de Deus, enquanto ele está aqui no plano material, ele não tem consciência do seu passado, assim como os outros que interagem com ele também não têm. E até os outros que também, aqueles que nem o conhecem, nós não sabemos do seu passado e nem sabemos para onde ele irá. Quais são as conquistas de cada um?
qual é o patrimônio espiritual de cada ser. Quais são as dificuldades, os medos, os anseios, os complexos, os desafios que cada um precisa enfrentar. Nós não sabemos. E mais, após o término dessa experiência encarnatória, para onde o ser irá? Uma morada venturosa? Para uma região de luz? Para um momento de dor, de sofrimento? Nós também não sabemos. Porque se esse ser luta pelo seu renascimento espiritual, se esse ser, ele dentro das suas necessidades e possibilidades, ele faz o seu melhor, isso só a sua consciência e só Deus para julgar a cada um dos filhos? Pois bem, então nós não sabemos qual é o grau de evolução de cada um de nós, o quanto nós estamos vibrando no bem ou na ausência do bem, como estão as nossas emoções, nossos sentimentos? Eis a questão. Por isso, nós não temos condições alguma de julgar a quem quer que seja. Nós não sabemos de onde nós viemos, muito menos dos outros, nem tampouco para nós, para onde nós iremos. Por isso, André Luiz, ele, com muita eloquência, como sempre, ele nos dá um conselho muito, mas muito oportuno. Assim, André Luiz, ele nos diz: um conselho excelente para o bom aproveitamento da experiência encarnatória. André Luiz nos fala, desculpa, André Luiz não, estou pensando numa experiência de André Luiz, na obra de André Luiz, mas quem nos dá esse conselho é Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Me desculpem. Pois então, Paulo, ele nos dá um bom conselho para o aproveitamento de uma forma maravilhosa da experiência encarnatória. E assim Paulo nos ensina que o coração ele se fortifique em graças e não em manjares, de que nada aproveitaram aos que deles se utilizaram. Esse é um ensinamento de Paulo, na epístola enviada aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 9. Que o coração se fortifique em graças e não em manjares, que nada aproveitaram aos que deles se utilizaram. O que é que Paulo nos ensina? Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos enriquecer em graças. Que graças são essas? Graças divinas, graças espirituais. Nós precisamos nos enriquecer de virtudes e não em manjares. Que manjares são esses? Simbolicamente, simboliza os desejos inferiores, as atitudes mesquinhas, os comportamentos grotescos, até mesmo a gula e todas as necessidades, entre aspas, que nós dizemos que são necessidades, mas na verdade são futilidades. Então, esses manjares, nós precisamos nos liberar dele, para que nós façamos bom uso da nossa experiência encarnatória. E por que precisamos fazer bom uso da nossa experiência encarnatória? Ora, simplesmente porque nós precisamos renascer em espírito. E lembrando que renascer em espírito é lutar permanentemente pela própria renovação. Quando o ser se renova, quando o ser cala a voz do punitismo, a voz do egoísmo, quando o ser cala os vícios e as paixões inferiores dentro de si, nessa verdade ele está operando o seu renascimento espiritual. Portanto, é necessário para o bom aproveitamento desta experiência encarnatória, trazendo para a nossa realidade, nós, neste momento, queremos retornar à pátria espiritual mais tranquilos, mais serenos, em paz conosco mesmo, quitados um pouquinho de nossos erros, pois bem, então vamos nos enriquecer de graças divinas.
vamos lutar pelas virtudes, as verdadeiras conquistas. E vamos olhar estes manjares que a todo momento nós, às vezes, gastamos longos períodos, né, na luta por estes manjares, que de nada servirão quando essa experiência se findar. E Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela também nos orienta. É lógico que nós precisamos aprender a fazer boas escolhas, porque as nossas escolhas, elas vão dar os resultados da aplicabilidade do nosso conhecimento. Elas vão mostrar o quanto nós estamos na luta pelo nosso renascimento espiritual ou o quanto nós permanecemos ainda na retaguarda. Daí, Joana de Ângeles, ela diz que é necessário estar desperto, estar desperto. E ela complementa, estar desperto é muito mais do que estar vivo, do ponto de vista fisiológico. Estar desperto é estar ativo, lutando para se liberar dos automatismos, na luta pelo engrandecimento da inteligência e pelo enobrecimento das emoções. Eis aí a forma como nós precisamos viver para o nosso renascimento espiritual. É necessário estarmos despertos. Paremos para analisar a nós mesmos. Nesse momento, nossas decisões, nossas atitudes são lúcidas, conscientes? Nós estamos na rédea, no controle das situações? Sabemos exatamente o que nós queremos e onde nós pretendemos chegar? Sabemos das consequências das nossas escolhas? Isto é estar desperto. Na hora que nós vamos falar algo, nós paramos para pensar naquilo que nós vamos dizer, se vai magoar alguém, se vai ofender alguém, se vai falar mal de alguém, se a fala é útil, é agradável, é proveitosa, se ela algo vai edificar ao outro, ou se a nossa fala é grotesca e de nada de bom vai levar o outro, e a energia será uma energia pesada. Estar lúcido é estar o tempo todo ativo na luta por se renovar interiormente. Então, estar lúcido, estar desperto, é mais do que estar vivo no corpo físico. Pois há aqueles que estão vivos no corpo físico, porém estão dormindo o sono enfermiço da alma, totalmente despreocupados das coisas espirituais, totalmente despreocupados com as leis divinas. Se estão magoando, ofendendo as pessoas, não querem nem saber. Eles querem que seus desejos sejam atendidos. Estes estão interagindo no plano material, mergulhados no corpo físico, vivos, dentro dessa realidade de vida no plano físico, mas na verdade estão mortos, mortos para as coisas do espírito. Por isso, estar desperto é mais do que estar vivo no corpo físico. É estar ativo, é estar atuante sobre si mesmo, na luta para se liberar dos automatismos, a fim de que a inteligência se enriqueça, se engrandeça e as emoções, elas se elevem. Assim é estar vivo. Quer dizer que Paulo, ele nos ensina que nós precisamos nos enriquecer, nos fortificar em graças, em virtudes. E para que nós consigamos nos fortificar em graças, logicamente, é necessário nós estarmos despertos. Não basta, portanto, estar mergulhado na carne, interagindo no plano material. É necessário renascer, pois sem renascimento não alcançaremos o reino dos céus. Renasceremos no corpo, receberemos várias máquinas orgânicas distintas, únicas, para experiências diferenciadas, inúmeras e sucessivas vezes, a fim de crescermos em virtudes, em sabedoria. E cada vez mais que nós consigamos nos enriquecer,
em graças divinas, que cada vez mais nós estejamos verdadeiramente despertos, cônscios do que nós estamos falando, cônscios do que nossas emoções, nossos sentimentos vão oferecer ao próximo. Quais as energias que nós estamos encaminhando para o próximo? Quais serão os resultados, as consequências? Porque assim nós estaremos fazendo o verdadeiro renascimento, que é o renascimento espiritual. O grande objetivo da reencarnação, dos renascimentos em corpos somáticos, é fazer com que o ser um dia ele conquiste o título de ser digno de entrar no reino dos céus. Para ele entrar no reino dos céus, ele precisa renascer espiritualmente. Então, nas várias reencarnações, utilizando-se de corpos físicos, que cada vez mais ele renasça de uma forma mais rápida, mais lúcida, mais consciente, na luta verdadeiramente sempre, por se moralizar, por se espiritualizar, para compreender, mas sobretudo para viver dentro das leis do Pai. E as leis todas do Pai se resumem na lei do amor. Amor, 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 amor. Amor por todas as criaturas criadas pelo Pai. Amor a Deus acima de tudo, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Respeitar todas as obras divinas. Respeitar os limites de cada coração. Aceitar cada um da forma como cada um se encontra. Compreender as dificuldades e as limitações do outro. Assim se renasce para a luz, se faz o verdadeiro renascimento espiritual. Que Jesus nos guarde, que os bons espíritos nos protejam e que assim seja, vivamos renascimento em graças divinas e busca cada vez mais do Criador. Graças a Deus.